Muito boa tarde, meus queridos irmãos e irmãs. Como foi dito, meu nome é Claudemiro, eu frequento o Centro Espírita Consolador em Santo André, mas hoje eu falo em nome da USE, que é a União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, que tem um escritório regional em Santo André. A USE não é uma casa espírita, como esta aqui, por exemplo, com seus tratamentos, mas sim, meus irmãos, a união de todas as casas. Nessa união, ela busca o quê? Qual é a missão da USE? Divulgar os ensinamentos do Mestre Jesus com as explicações que a doutrina dos Espíritos nos traz. Então, a missão da USE é divulgar o Espiritismo, que, aliás, Emmanuel comenta muito bem no livro de Chico, que a maior caridade que se possa fazer ao Espiritismo é a sua divulgação, não é? A USE, nesta missão, ela promove palestras, seminários, eventos e também a Semana Espírita em Santo André. Também disponibiliza oradores para falar do Evangelho do Cristo. E o tema que a USE escolheu para todas as casas no mês de agosto é as virtudes e os vícios. Tema esse que está extraído da terceira parte do Livro dos Espíritos, lá no capítulo 12, né, das virtudes e dos vícios. Então, nós vamos começar com o tema, já de cara, questionando ou perguntando o que são essas virtudes, né? O que é a virtude? E lá nós vamos entender, nós vamos ver que virtude é a qualidade indispensável do indivíduo, mas não como uma simples característica do ser, mas sim como uma verdadeira inclinação ao bem. Essa é a virtude, inclinação ao bem. E também, de uma forma geral, todas as qualidades que levam o homem para o caminho do bem. São todas as qualidades que levam o homem para o caminho do bem. Kardec nos ensina, Allan Kardec, o codificador da doutrina dos Espíritos, neste tema, ele questiona, ele pergunta aos Espíritos qual é a virtude que mais agrada a Deus, mais ou menos isso. Lembrando antes que as virtudes, como exemplo, a gente pode dar o amor, a paciência, a fé, a resignação, né, a tolerância, o perdão, todas essas são qualidades que levam o homem no caminho do bem. E Kardec pergunta lá para os Espíritos, no Livro dos Espíritos, qual é a virtude mais meritória, qual é a virtude que mais agrada a Deus? E os Espíritos respondem a Kardec: toda virtude tem seu mérito. Muito bem. Aí nós já ficamos um pouco mais confortáveis, né? Porque entendemos que todas as virtudes são agradáveis a Deus, que todas as virtudes têm seu mérito. Por quê? Os Espíritos complementam a resposta. Porque indicam um progresso na senda do bem. Na mesma pergunta eles complementam essa questão. Então nós sabemos que o amor, a fé, a caridade, a esperança, todas essas virtudes são virtudes boas aos olhos de Deus, são coisas boas aos olhos de Deus que levam o homem à sua progressão moral na senda do bem. Mas os Espíritos ainda continuam na mesma pergunta, respondendo a Kardec, diz lá que a virtude, sempre que há uma resistência voluntária ao arrastamento do mal. Puxa vida, agora nós ficamos mais ainda um pouquinho mais confortáveis, né? Sempre que eu resisto ao mal, voluntariamente, eu estou sendo virtuoso, segundo nos ensina a doutrina dos Espíritos. Então, quando, ao invés de eu retrucar uma ofensa com outra ofensa, se eu resistir a isso, eu estou sendo virtuoso. Ao invés de eu soltar um palavrão, já pensei, a gente sabe que o pensamento é muito importante na casa espírita, mas nós não falamos o palavrão. Então nós estamos resistindo a esse arrastamento do mal que Kardec fala no Livro dos Espíritos.
Mas Jesus também já havia nos ensinado, através de Paulo de Tarso, em suas cartas aos Coríntios, que Paulo dizia assim, porque o bem que eu quero, eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Jesus já estava nos ensinando que nós devemos resistir a este arrastamento do mal, né, através das cartas de Paulo. Jesus já estava nos ensinando isso. E a doutrina dos Espíritos ainda complementa esse ensinamento de Paulo, lá agora no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, lá no item 4, e ele diz o seguinte, que reconhece-se o verdadeiro cristão, ou espírita cristão, pelo esforço que ele faz para combater pela sua transformação moral, né, pela sua transformação moral, e pelo esforço que ele faz para combater as suas más inclinações, as suas más tendências. É combater aquele arrastamento do mal que está falado no livro dos Espíritos. Mas os Espíritos ainda continuam respondendo a Kardec, naquela mesma pergunta sobre as virtudes meritórias, e ele diz assim, que a sublimidade, que o auge da virtude está quando deixamos de pensar em nós, deixamos o nosso interesse pessoal de lado em prol do interesse do próximo. Essa é a sublimidade, este é o auge das virtudes. Então nós vimos lá que há virtudes em todos, que todas as virtudes são meritórias. Nós vimos que há sempre virtudes quando nós resistimos ao arrastamento do mal, né? E vimos também agora que a sublimidade disso é quando eu deixo de lado o meu interesse próprio em prol do próximo. Essa sublimitude. Quando os Espíritos falam sobre a gente deixar de lado o nosso interesse próprio em prol do próximo, em prol do nosso irmão, ele está falando de fraternidade, ele está falando de urbanidade, está falando de caridade mesmo, né? Está falando de amor ao próximo. E aí nós juntamos esse amor ao próximo com o primeiro mandamento do Mestre Jesus, que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Olha como nós estamos sendo virtuosos quando nós amamos ao próximo como a nós mesmos, né? Mas caridade nós também já aprendemos lá no livro dos Espíritos, na doutrina espírita mais especificamente, que o amor ao próximo, a caridade é o seu ápice também. A caridade é a extensão do amor ao próximo. E caridade, Kardec explica no livro dos Espíritos lá, tal qual nos ensinou Jesus na questão 886 agora do livro dos Espíritos. Ele fala que caridade é benevolência com todos, indulgência com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Benevolência com todos nós entendemos que é fazer o bem indistintamente, é fazer o bem sem querer nada em troca. A gente faz o bem, pelo simples fato de ser bom para nós fazer o bem. Então entendemos isso. Indulgência com as imperfeições alheias, essa requer um pouco mais de exercício, um pouco mais de prática. Indulgência significa dizer paciência com os erros dos outros. É bem verdade que nós não temos lá tanto o exercício da paciência, não é mesmo? Que é uma das virtudes que nós estamos falando aqui. Por quê? Porque nós, muitas vezes, não achamos que os outros também tenham paciência com os nossos próprios erros. Ou melhor até, né? Às vezes nós nem achamos que erramos, não é mesmo? Eu acho que eu estou fazendo certo, eu acho que eu estou no caminho certo. Eu sou cristão, eu faço caridade, eu frequento uma casa espírita ou outro lugar qualquer, enfim, eu estou completamente certo. E às vezes acha que não estou errando. Lembrando, meus irmãos, que nós estamos num campo de prova. Lembrando que nós estamos no mundo de provas e expiações. Neste mundo de provas e expiações, ainda somos
imperfeitos, espíritos imperfeitos. Ainda temos alguma coisa a corrigir. E é muito provável que nós ainda erramos, e erramos bastante, não é mesmo? Então, se nós queremos que os outros tenham paciência com os nossos erros, nós teremos que ter paciência com os erros alheios. Essa é a caridade que Kardec está explicando na questão 886 do Livro dos Espíritos. Mas ainda fala de perdão das ofensas. Nós, até mesmo agora, pedimos quase que sempre, né? Senhor, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos ofensores. Nós falamos isso todas as nossas manhãs, nas nossas casas, e acabamos de falar aqui também, não é mesmo? Mas o exercício do perdão, que é uma virtude, requer também a prática, né? Requer perdoar sempre, requer perdoar de coração limpo, de coração puro, aonde nós não deixamos nenhuma margem para que a pessoa venha duvidar do nosso perdão. Não é aquele perdão que nós dissemos, olha, por mim eu te perdoo, mas vai se entender com Deus lá. Não, é com você mesmo que tem que se entender, é comigo mesmo, porque o perdão tem que partir de mim mesmo, dentro do fundo do meu coração. Para quê? Para que eu possa me melhorar, não para quem é a pessoa que vai receber o perdão. Enfim, tudo isso é... E ainda para falar em caridade, nós temos um outro exemplo de Paulo de Tarso. Aliás, Paulo de Tarso é um precursor da doutrina espírita, dos ensinamentos de Jesus, e foi um perseguidor de Cristo, né? E quando ele se reforma, quando ele se volta, ele é um dos maiores propagadores dos ensinamentos do Mestre Jesus. E ele diz lá que, Paulo de Tarso dizendo aos Coríntios ainda, que a caridade nunca falha, né? Que a caridade é um ato que nunca falha, vai sempre ser bom e ser bem visto aos olhos de Deus. Emmanuel, que é um dos espíritos bastante conhecido no nosso meio, companheiro de Chico, inclusive, em vários livros, em várias publicações, ele diz lá no livro Ideal Espírita o seguinte, sobre caridade ainda, né? Quem se sacrifica para minorar o sofrimento daqueles que lhe rodeiam a marcha, demanda novos domínios da felicidade essencial. Então aí nós vemos que é importante para nós seguirmos ou praticarmos todas essas virtudes que o Mestre Jesus nos ensinou e que a doutrina dos Espíritos nos explica de forma clara para que nós possamos entender, ainda nos dias de hoje, possamos entender e pôr em prática tudo isso, não é mesmo? Agora, tudo que for contrário à caridade, tudo que for contrário à virtude, só pode ser o quê, meus irmãos? Só podem ser os nossos defeitos, não é mesmo? Tudo que for contrário a esse amor ao próximo, tudo que for contrário à paciência, à tolerância, à resignação, tudo que for contrário a isso, só pode ser os nossos defeitos. E aí é que entra a parte dos vícios deste estudo de Kardec. E ele fala lá que tudo que for contrário à caridade é o nosso defeito, são os nossos vícios. Então ele fala, se a sublimidade da virtude é o sacrifício do interesse próprio em prol do nosso próximo, né? A característica dos nossos defeitos, dos nossos vícios, é exatamente o quê? É exatamente o interesse pessoal. Quando nós nos fechamos e olhamos só para nós, olhamos só no nosso redor, nós estamos colocando em evidência o nosso interesse pessoal. E Jesus já dizia amar ao próximo como a ti mesmo. Então já dizia a propagação do amor. A propagação do amor de uma forma para a humanidade, de uma forma infinita para a humanidade, né? Mas no livro, ainda no Livro dos Espíritos, na questão 895, como Kardec fez a mesma pergunta lá com relação aos vícios, às virtudes, né, qual seria a mais meritória, com relação aos vícios, ele pergunta qual a parte dos defeitos dos vícios sobre as quais ninguém poderia enganar-se? Qual é o sinal mais característico
da nossa imperfeição. Ou seja, qual dos vícios é o mais terrível aos olhos de Deus? E os Espíritos respondem a Kardec: o nosso interesse pessoal. Sempre que estamos pensando só em nós, né, nós estamos sendo aí, viciosos, nós estamos sendo defeituosos. Mas, mais além do que isso, ele pergunta ainda, perguntou qual é o defeito mais grave. Junto com o interesse pessoal, meus irmãos, nós temos sempre, né, e não pode ser diferente, junto com esse interesse pessoal vem o egoísmo, né, o egocentrismo, aquela coisa que a pessoa só pensa em si mesmo. E nós vimos já, Jesus já dizia, e a doutrina dos Espíritos reforça isso, reforça esse ensinamento do Mestre, nos esclarece sobre isso, e vai dizer que o egoísmo aliado ao orgulho são as duas maiores chagas da humanidade: orgulho e egoísmo. Só aquilo que nós devemos combater veementemente, aquilo que nós temos que combater todos os dias dentro de nós, quando nos toca o sentimento de orgulho ou quando nos toca o sentimento de egoísmo, de egocentrismo, não é mesmo? E aí nós vamos ver, principalmente nessa questão do egoísmo e do orgulho, nós vamos ver que muitas vezes nós olhamos para as pessoas que estão passando por determinada espécie de defeito moral, uma espécie de vício, porque vocês perceberam que nós estamos falando de vícios e virtudes de uma forma geral. Nós não estamos especificando exatamente qual é o defeito ou qual é o vício que deve ser combatido em nós. Nós estamos dando uma passando, porque nosso tempo é até curto, de uma forma geral. Então, às vezes, nós vemos uma pessoa enraizada na matéria, nós vemos pessoas enraizadas em determinados vícios, e a primeira coisa que fazemos é deixá-lo de lado, né? Criticar: olha, por que você não faz isso? Por que você não tenta aquilo? Por que você escolheu essa vida? Ao passo, meus irmãos, nós devemos ver o quê? Nós devemos ver a bondade de Deus. Se nós, adentrando no Espiritismo, verificarmos que uma das suas características básicas é a evolução progressiva do Espírito, nós vamos entender que todos nós estamos num momento evolutivo diferente. E talvez aquele irmão que está mergulhado naquele vício em geral, pode ser que é aquele momento que ele tem que passar por aquilo para a sua evolução moral e espiritual. Lembrando sempre que a individualização, né? Não é mesmo? Nós somos criados simples e ignorantes, segundo a doutrina dos Espíritos, nos explica, mas com possibilidades, de inteligências. E aí nós vamos crescendo nessa nossa vida. Nós vamos aproveitando as oportunidades que nos são colocadas, através das reencarnações de vidas passadas, nós vamos aproveitando essas oportunidades e vamos ganhando qualidades que são aquelas virtudes lá atrás, para que um dia nós chegamos à condição de seres perfeitos e aproximamos mais do Criador. Mas todos nós fomos dessa forma. Então, aquele irmão que ainda está mergulhado em determinado vício, que a gente nem precisa dizer qual é o vício exatamente, o que nós temos que ver? A bondade de Deus. E lembrar que nós também poderíamos ter passado por aquilo num momento, numa outra vida anterior, num outro momento, numa outra oportunidade anterior, não é mesmo? E o que nós temos que fazer para ele? Foi lido aqui na nossa leitura. Preces, né? Preces, a força da prece. É claro que aqueles que podem ajudar um pouco mais, também se disponibilizam a ajudar. Quantas clínicas não precisam de pessoas voluntárias para um abraço? Quantos asilos ou casas de repouso precisam de voluntários para uma leitura, não é mesmo? Claro, tudo dentro das nossas possibilidades, né? Ninguém é forçado a fazer o a mais. É tudo que dá para a gente fazer. E tem bastante coisa, né? Então nós vamos ver, eu costumo dizer até, assim, meus irmãos,
que nós estamos todos, neste momento, neste mundo de provas e expiações, nessa nossa experiência de vida, nós estamos num grande barco, transatlântico, por assim dizer. Uns viajam na popa, outros viajam na proa, uns viajam no porão, outros viajam no convés, mas todos, sem exceção, e claro, deve ter algumas raras exceções, todos naquele mesmo barco. E aí, qual é o destino do barco? A nossa evolução moral, a nossa perfeição moral, e Kardec fala nessa terceira parte do livro, quando ele trata dos vícios e das virtudes. Se nós somos assim, por que nós vamos criticar? Por que nós vamos falar daquele nosso irmão que porventura ainda se encontra enraizado em determinado vício, que porventura se encontra enraizado com determinado defeito moral? Não, nós temos que ajudá-lo através das nossas ações e das nossas preces, não é mesmo? E Paulo também já dizia lá que Deus não leva em conta nosso tempo de ignorância, não é mesmo? Então, se eles não sabem ainda por que estão naquelas condições, Deus não leva em conta. Se Deus, o nosso Criador, não leva em conta o tempo de ignorância, nós é que não vamos fazê-lo, não é mesmo? Nós vamos fazê-lo, sim, de forma em prece, de forma a auxiliá-lo, de forma a ajudá-lo. Essas, então, foram as partes dos vícios, né? Falando um pouquinho da virtude, um pouquinho do vício, já para partir para o encerramento. Mas Kardec, eu costumo dizer que Kardec, a gente já sabe pela doutrina dos Espíritos, Kardec foi muito preparado para receber a codificação espírita, para receber todo o conhecimento que nos foi passado através dos livros da codificação espírita, não é mesmo? Mas até para fazer as perguntas que Kardec faz no livro dos Espíritos, até para isso ele ainda recebeu mais intuição ainda. Porque ele fala, bom, agora eu vi que são vícios, que são as virtudes, como é que eu posso dizer? Já vi que não tem nenhuma virtude melhor que a outra, todas são importantes para Deus, mas aquela que eu me arrasto, que eu consigo resistir ao mal, é bem-vindo, enfim. E vi que os defeitos também são porque cada um está numa fase evolutiva e provavelmente a gente tem que ajudar ali, vi tudo isso. Mas qual é o lenitivo? Qual é a cura? O que eu tenho que fazer para melhorar? E ele pergunta isso na questão 919 do Livro dos Espíritos, onde ele fala, por qual meio prático, né, eficaz de se melhorar nesta vida e separar e resistir ao arrastamento do mal? Kardec pergunta aos Espíritos, qual é o meio? Como é que eu faço isso? Os Espíritos respondem a Kardec, um velho sábio vos disse, conhece-te a ti mesmo. Então, meus irmãos, olha só que interessante, conhece a ti mesmo. Toda vez que nós olharmos para nós, então nós vamos procurar, eu costumo até dizer dessa forma mesmo, elencar, fazer duas colunas, uma com os nossos vícios, outras com as nossas virtudes. Mas nós vamos esquecer a virtude de lado um pouquinho, tá? Nós vamos trabalhar somente onde nós achamos que nós precisamos melhorar, onde nós achamos que existe ponto de melhoria. Eu mesmo vindo para cá agora, eu cometi mais ou menos umas 4 infrações de pensamento, mais ou menos, porque deve ter mais que eu não consegui lembrar. Se eu colocar todas essas minhas infrações aqui, eu vou todo dia falar, olha, Claudemir, você precisa melhorar aqui, ó. Ah, muito obrigado. Olha, você precisa melhorar aqui também. Eu não preciso que ninguém venha me dizer onde é que eu tenho que melhorar, eu tenho que me conhecer mesmo, olhar para mim e ver isso. Mas nós estamos de parabéns, meus irmãos, porque nós deixamos os nossos lares, nós deixamos as nossas famílias muitas vezes, para hoje buscar o quê? Buscar o nosso tratamento, a nossa assistência espiritual. Porque nós entendemos que se eu melhorar, eu vou conseguir melhorar tudo que está à minha volta, todos os que compartilham comigo a mesma experiência. Então eu faço o quê? Eu resisto a tudo aquilo que Kardec falou aqui dos vícios e das virtudes, e não ter suas virtudes, e venho fazer meu tratamento.
porque eu entendi que agora sim, que eu preciso, me conhecendo melhor, eu preciso fazer isso para que eu possa ser uma pessoa melhor, e sendo uma pessoa melhor, para que eu possa melhorar tudo que está em minha volta. Eu melhoro a minha rua, eu melhoro o meu bairro, eu melhoro a minha cidade, eu melhoro o meu estado. Daqui a pouco eu estou melhorando o mundo inteiro com as minhas ações, com as minhas mudanças com as minhas pequenas mudanças de ações, mudança de pensamento, com a prece, como foi falado aqui, enfim, todas essas questões que a doutrina dos Espíritos nos explica através da codificação de Kardec, e que também Jesus nos tem dito lá há mais de 2000 anos, que nós ainda temos dificuldade de entender, mas que nós estamos no caminho correto para pôr em prática e mudar, e transformar, começando sempre com a nossa transformação moral, com a nossa transformação íntima, né? Com aquilo que está dentro de nós. Só para encerrar, vou contar o caso de Santo Agostinho, que quando fala de transformação íntima, né, transformação pessoal, Santo Agostinho nos dá um exemplo. E ele fala o seguinte, que ao se deitar, ele consultava a sua consciência toda noite. E ele se perguntava a si mesmo o que é que ele tinha feito de mal, o que é que ele tinha feito de errado naquele dia. Mas principalmente ele perguntava se alguém, perguntava para ele mesmo, para a sua consciência, se alguém teria algum motivo para se queixar dele. Foi dessa forma que ele, Santo Agostinho, pôde se reformar e pôde se tornar uma pessoa melhor. Claro, nós ainda estamos longe de Santo Agostinho de fazer essa reflexão, mas já é um caminho nosso, é um caminho que nós devemos seguir, né? Se nós conseguirmos, será de muito bem boa valia. Meus irmãos, eu agradeço a oportunidade. Esse é o pequeno, breve evangelho que a Alzira nos trouxe. Eu agradeço a oportunidade de todos, que Jesus possa confortar todos os corações.